em especial, eu creio, desde aquele clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi, as coisas realmente estão muito desagradáveis. Seja porque a arbitragem continua errando, e a gente vai poder falar sobre isso em relação a esse jogo especificamente, seja porque quando não erra, picota o jogo, para demais, os jogadores se irritam, eles já não entram em campo dispostos a apenas jogar. Eles enfrentam o adversário e enfrentam o árbitro. E eu repito, clubes não querem ser tratados com justiça. E quando eu digo clubes, eu digo os dirigentes, os treinadores, os jogadores. Eles querem ser favorecidos. Assim como o fanático que está no estádio ou faz parte da arquibancada virtual, não quer ser ouvido, ele quer ser agradado. Ninguém está interessado na nossa opinião. As pessoas estão interessadas em saber se nós concordamos com elas ou não. E se não concordarmos, estamos errados. E ao fanático, pensar é difícil. É muito difícil. Então, tem um monte de gente, eu creio, imaginando que a arbitragem de hoje trabalhou para o Palmeiras. E essas pessoas esquecem que houve um gol que poderia tranquilamente ser validado no segundo tempo. Favorável ao Palmeiras. Favorável ao Palmeiras, haveria discussão, mas acho que metade diria, acho que foi gol, a outra metade, não, acho que foi falta, e segue. Por quê? Porque com 15 minutos de jogo, o Gustavo Gomes deveria ter sido expulso, na minha opinião. Sim. Ele deveria ter sido expulso por entrar com violência no calcanhar ou no tornozelo do seu adversário. E não foi. O VAR chamou, o árbitro foi, decidiu por dar um amarelo, que na minha opinião é pouco para o que aconteceu no lance, né? E quem defendeu a expulsão Do Gustavo? Não, no clássico com o São Paulo, O Andréas Pereira. do Andréas no lance com o Tapia, tem que defender a expulsão do Gustavo Gomes no lance de hoje. São lances equivalentes. Mas o Palmeiras tinha uma grande oportunidade a partir da derrota do Flamengo ontem contra o Fortaleza. O fato de jogar depois talvez tenha até determinado uma escalação um pouco mais forte do que se imaginaria, porque, né, como o Flamengo perdeu, a oportunidade que o Palmeiras tinha ontem de abrir vantagem na liderança era uma oportunidade muito clara e muito importante. Mas o Palmeiras não fez por merecer ganhar. E o Cruzeiro teve uma chance no final agora, evitada pelo Carlos Miguel, que dessa vez, além de não levar gol, evitou o que seria muito provavelmente a derrota do Palmeiras. Ele levou 3 contra o Flamengo, levou 3 contra a LDU e hoje ele colabora para que o Palmeiras não tenha perdido o jogo. E essa é uma atuação importante, porque ao menos as coisas ficam com o sabor de 2 pontos que o Palmeiras deveria ter ganhado hoje, deveria ter vencido o jogo. Mas o empate, pelo menos, não faz com que o time retroceda, né? Ficou ruim para os dois, Mário Marra? Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, André, Léo e fã de esportes. Não. Por quê? Porque não tem como não ter uma conexão com as competições que vêm no final de semana, que vêm no meio de semana. E aí eu falo as competições também por causa do Atlético ontem. Sim. São jogos, o Flamengo contra o Fortaleza, o Atlético contra o Ceará, o Palmeiras contra o Cruzeiro, são jogos que começam hoje, mas que tem um pouco do olhar para terça, para quarta e para quinta. Então, hoje não teve uma definição, nem ontem, uma definição. O Cruzeiro poderia ter complicado muito o campeonato para os outros dois. Só que talvez tenha ficado pior para o Cruzeiro. O Cruzeiro agora tem um jogo a mais e uma distância, uma distância de 5 pontos. Vou lembrar que o Cruzeiro não perdeu em turno e retorno para os dois, né? Nem para Palmeiras, nem para Flamengo. Sim. Vitórias em casa, empates fora. Exatamente. É incrível, né? O Cruzeiro se atrapalhou foi com times da parte de baixo da tabela. Exatamente, para esse mesmo Ceará e tal. Então, talvez tenha ficado pior quando a gente pensa em luta pelo título para o Cruzeiro por causa da distância. A distância aumentou e o Cruzeiro continua tendo um jogo a mais. Ainda assim, não dá para falar que isso é definitivo, porque ainda tem rodadas pela frente. Essa distância pode ser removida, pode ser tirada daqui a algum tempo. E pensando que o Flamengo e Palmeiras têm jogos no meio de semana,
eles podem daqui a muito pouco tempo voltar a estar 100% pensando no Campeonato Brasileiro. Então, não ficou ruim para o Cruzeiro apenas. Acho que para os outros dois... não é bom. O Flamengo tem uma queda de... Aí a gente está falando de ontem, né? Mas não é para falar de ontem. Não, o Flamengo tem uma queda de... A sensação é que assim, a sensação é que a gente vai falar do Palmeiras. Ontem já teve uma linha de passe falando sobre a derrota do Flamengo, a vitória do Fortaleza. Mas assim, o torcedor do Flamengo terminou ontem, à noite de sábado, de um jeito. Sim. Claro que ele está esperançoso com a Libertadores, tem vantagem, está ali pronto para uma decisão, né? Embora tenha aí o jogo de volta com o Racing, que não vai ser fácil, mas tem a vantagem, é favorito. Porém, ele termina a noite de ontem olhando para o brasileiro falando, caramba, agora o Flamengo vai abrir 3 pontos. O torcedor do Flamengo agora, neste exato momento, é o resultado que é o melhor resultado. Porque aí... Porque o Cruzeiro não cola e o Palmeiras não dispara. Exatamente. Aí tem um tropeço ali do Palmeiras e tal, o Flamengo pode estar ali, mesmo com 3 pontos diferentes, estaria na briga, mas fica melhor ainda a situação, porque você fica ali por uma vitória, um empate do Palmeiras, o Flamengo às vezes passa à frente de novo. Então a sensação muda do sábado para o domingo, e era essa sensação que o Palmeiras teria que ter evitado em casa, o Bertozzi. E não conseguiu. Você acha que entrou em campo muito do olhar para a quinta, do que aconteceu na quinta-feira passada, ou tem muito mérito do Cruzeiro em, de repente, ter segurado também, ter freado o Palmeiras? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Boa noite. Eu vou voltar para a entrevista do Abel Park. Hoje foram longos mesmo, né? Mas foram longos para assistir, né? Pelo amor de Deus. Gosta de um bom espetáculo de futebol, de fato foi decepcionado e nem jogadores, nem arbitragem, ninguém contribuiu para que a gente tivesse um grande jogo. Mas, assim, tinha um adversário do outro lado e o Cruzeiro merece todos os méritos, é redundante, mas merece todos os créditos. Estamos falando do terceiro colocado no campeonato. Na minha visão, o trabalho do Leonardo Jardim, ele só perde em relevância no campeonato para o do Rafael Guanais do Mirassol, que, aliás, foi o único dos 6 primeiros colocados a ganhar na rodada. Né? Verdade. É o grande vencedor da rodada, é o Mirassol, né? Que está a 7 pontos do líder, tá? Veja você como são as coisas. Mas não é o acaso o Cruzeiro ter esses resultados bons contra os times da parte de cima da tabela, porque ele sabe jogar esse tipo de jogo, né? É um time que tem hoje uma organização defensiva muito boa, sabe ocupar o campo, sabe a maneira de fazer as transições ofensivas. Muitas vezes é um time que sofre com a maneira que os adversários da parte de baixo da tabela jogam, né? Mais recuados, fechando um pouco mais de espaços. Então, às vezes, eu não me surpreendo que o Cruzeiro sofra com outro tipo de jogo e que nesse tipo de jogo como o de hoje ele se sinta mais numa zona de conforto. E isso aconteceu de novo. Digo a você, pelo que a gente está vendo ali, pelas defesas do Carlos Miguel, que mesmo tendo perdido um jogador no segundo tempo, o Fabrício Bruno com o segundo amarelo, se tivesse que ser um vencedor, seria o Cruzeiro. Pelo volume das chances criadas, pelo goleiro que mais trabalhou ter sido o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, e pela atitude mesmo que o time demonstrou, mesmo depois de perder um jogador. Então, acho que não foi a noite mais inspirada do Palmeiras. A dupla de ataque, por exemplo, tão badalada, né, do Flaco e do Vitor Roque, teve uma participação muito discreta, muito discreta. E novamente. Eu não conseguiria assim, traçar um paralelo, porque não me pareceu um caso de cabeça na quinta-feira. Eu acho que o Palmeiras queria ganhar moral para quinta-feira. Inclusive colocando seu time principal. Queria sair de campo hoje falando, opa, vambora, vamos cheio de moral aqui para quinta-feira. O que o Marra fala de que o jogo do fim de semana faz parte do jogo do meio da semana, eu concordo totalmente. Era importante para o Palmeiras sair hoje batendo no peito e falando, vamos atropelar eles na quinta-feira. Mas o jogo de hoje, assim, claro que vai ter a sua história e que, de repente na quinta-feira faz um gol com 5 minutos, o ambiente se transforma e vai saber. Mas hoje encontrou um adversário que, assim, não fez praticamente nada de errado no seu sistema defensivo. Né? O tamanho do resultado para o Cruzeiro, assim, claro, é um empate, o Cruzeiro poderia ter vencido e tal. Qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu em casa? É difícil. Foi pro Corinthians. Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E a gente está falando de agosto. Sim. E de lá para cá, várias decisões de Libertadores, vários jogos importantes de Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que o Cruzeiro fica distante, mas o resultado não é um resultado é um resultado bom, sim, que os outros não conseguem normalmente. A gente não pode deixar de falar que o Cássio foi agredido no final do jogo, numa situação que não é pura e simplesmente alguém atirar
um objeto para dentro do gramado, o que já configura um caso de punição. E parece que identificaram Ele o rapaz levou, que fez isso. ele levou uma garrafada nas costas, era uma garrafa de plástico nas costas, e isso é grave, isso é sério, isso não é para ser tratado, é claro que tem as questões de identifica, não identifica, etc., mas né, isso não é sei lá, um chinelo jogado para dentro do campo, não, é uma agressão a um jogador adversário. Que pode render punição ao Palmeiras. Aí vamos ver, né? Porque me parece que realmente foi identificado, porque os torcedores lá têm imagens, O os clube tem que torcedores fazer tudo que tá ao apontando alcance lá o dele, dedo. me parece lá. que imediatamente. Hoje em dia os estádios, cara, tem reconhecimento facial na entrada, Sim, tem câmeras, tem todos os elementos para você identificar e punir, né? Por que a bola não chegou no Vitor Roque e no Flaco Lopes? De novo, no meio de semana a gente falou de um problema no meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras não conseguiu criar possibilidades para os seus atacantes e também foi inoperante com relação à fase defensiva, né? Hoje, defensivamente, o Palmeiras saiu zerado. Sim. Mas por que a dupla não apareceu tanto? Tem a ver com o meio também? E até se você olhar, o meio tinha muitas possibilidades de fazer a bola chegar. O lado também tinha muita possibilidade de fazer a bola chegar. São dois jogadores que se dão muito bem, os dois com muita movimentação. Quando um sai mais, o outro fica para receber a bola. Eu acho que aí a gente tem que dar mérito ao meio-campo do Cruzeiro, que soube fazer as leituras, que soube competir, que soube impor limites. Acho que é mérito do Cruzeiro. Claro que quando vai chegando no fim do ano e o Palmeiras vem numa sequência com uma derrota decepcionante de Libertadores e um empate que tira a possibilidade de não comemorar o título antecipadamente, mas de botar uma folga, né? Talvez dê uma frustração no torcedor e fica tentando achar outros motivos. Mas o time foi montado para a bola chegar. Sim.